Primeiro, as coisas simples. Galileu, no século XVI, observou uma lamparina que balançava e mediu o período de oscilação tomando seu pulso. Como descrever um pêndulo que balança? Sua ponta se move sobre um círculo desenhado aqui em azul. Coloquemos este círculo sobre um cilindro como este. Cada ponta do círculo representa uma posição do pêndulo. O ponto vermelho, por exemplo, designa a posição mais baixa. A sua velocidade, o vetor vermelho, é simplesmente descrita por um número. Positivo se rodar num sentido e negativo se rodar noutro. Pode-se representar este número na direção vertical do cilindro. Este é, então, um ponto do cilindro que descreve a posição e a velocidade. A primeira coordenada sobre a base nos diz onde se encontra o balanço e a segunda, vertical, nos diz a que velocidade ele gira. Então, agora, deixemos agir a gravidade e observemos o balanço. Atenção! Supomos inicialmente que não há nenhuma fricção. O balanço não para. A posição inicial é baixa, e se a velocidade não for muito grande, o balanço é periódico. Nós conhecemos tudo isso. Se lança mais forte, talvez mesmo muito forte, não vai parar nunca. É ainda periódico, mas não da mesma forma. Veja a trajetória sobre o cilindro. Ela segue um campo de vetores. Observemos a situação mais realista se supõe que há atrito. A oscilação diminui lentamente e finalmente o balanço tende a parar. Você se lembra da teoria de Aristóteles? O balanço volta à sua posição natural, embaixo. Observe o campo de vetores correspondente sobre o cilindro. As trajetórias finalmente voltam à posição de imobilidade. Disse que essa posição de equilíbrio é um atrator estável. Um balanço com atrito não é, afinal, muito engraçado. Depois de um certo tempo, ele para. O balanço é divertido quando empurrado, porque ele vai mais alto. É, pois, o ponto de vista do Senhor, representado por Fragonard, que parece interessado no balanço. Mais simples. Vamos imaginar que o pêndulo, além da gravidade e da fricção, seja submetido a um impulso transmitido por um pequeno bocal. Um pêndulo moderno munido de um motorzinho. Por exemplo, exerçamos um impulso, mas somente se a velocidade e o ângulo de inclinação não ultrapassem um certo valor. Se um balanço parte devagar, ele é impulsionado, se acelera, até que não possa mais ser impulsionado por causa da velocidade. E então a fricção faz o seu trabalho. Ele vai parando até o momento em que o impulso vem de novo e resgata o movimento, etc.
Finalmente o balanço se estabiliza num movimento periódico. Poincaré fala do ciclo limite, o contrário do caos de algum modo. O regime periódico. O mundo inteiro na cadência. Veja o que é chamado o retrato de fase do campo de vetores. Em vermelho, o ciclo limite. Vê-se uma trajetória em espiral. Depois de um certo tempo, não a distingue mais da trajetória periódica. Veja um exemplo simples que ilustra isto em ecologia. O modelo de Lotka-Volterra, datado no ano de 1930. Duas populações partilham um território. Habitualmente, se fala de coelhos e de raposas. Imaginemos uma situação fantasiosa, com patos e nenúfares. Imaginem que os patos comam os nenúfares. Quando há poucos patos, eles comem poucos nenúfares. Os nenúfares podem então reproduzir-se em grande velocidade. Quando há muitos nenúfares e poucos patos, eles são bem nutridos e seu número aumenta. Mas se houver muitos patos, os nenúfares serão comidos. Se o número de nenúfares se torna pequeno, os patos não terão nada para comer e seu número diminui. O ciclo é fechado e se recomeça. A situação em um dado momento é representada por um ponto no plano. A primeira coordenada representa o número de nenúfares e a segunda o número de patos. De fato, isto descreve um campo de vetores no plano. No decorrer do tempo, deve-se seguir uma trajetória neste campo e obtém-se um ciclo limite. As populações de nenúfares e de patos terminam por oscilar de maneira periódica. A crença que os movimentos, talvez após um curto período de transição, terminam por estabilizar, seja parando, seja oscilando periodicamente, dominará por longo tempo a ciência. Um dos primeiros teoremas da teoria de sistemas dinâmico de Poincaré no fim do século XIX parece justificar isto. Trata-se do campo de vetores no plano. Imagine um campo de vetores como este. De fato, ele não é bem conhecido, mas sabe-se que ele se comporta próximo do círculo. Então, pegue uma trajetória que entra no disco. Onde ela vai? Ah, sim. O teorema de Poincaré-Bendixson diz que há duas possibilidades. Ou bem a trajetória vai se aproximar de uma posição de equilíbrio como esta aqui, isto que vimos para o pêndulo amortecido, ou então ela vai se aproximar de um ciclo limite.
Como se pode demonstrar um tal teorema? Veja a ideia principal. Tome um ponto do círculo e observe sua trajetória que entra no círculo. Pare num ponto P. Observe as trajetórias na vizinhança de P. É possível que a trajetória siga o seu caminho e volte a essa vizinhança? Suponhamos que ela volte aí e repasse com efeito num ponto Q. Observemos o arco da trajetória entre P e Q, seguido pelo segmento QP. Isto forma uma curva fechada que é o bordo de uma certa área, desenhada em azul. Vê-se, a trajetória que parte de Q penetra no domínio azul e não pode sair dele. Ela foi presa. Para sair, seria necessário que ela atravessasse o arco PQ, mas duas trajetórias não podem se cruzar. Por quê? Bem, se duas trajetórias passassem pelo mesmo ponto, seria uma contradição com o teorema de Cauchy-Lipschitz. Um ponto tem uma única trajetória. Ou bem, deveria a trajetória que parte de Q sair pelo segmento QP, mas ao longo de QP o campo de vetores entra, ele não sai. Veja então que a trajetória que parte de P poderia bem voltar próximo de P, mas em seguida ela é condenada a não voltar. Disse que não há recorrência. Esta é a ideia principal do teorema de Poincaré-Bendixson. Este teorema marca o nascimento do que se chama a teoria qualitativa dos sistemas dinâmicos. Mesmo que só se tenha um conhecimento imperfeito de um campo vetorial, pode-se frequentemente entender o comportamento de suas trajetórias. No caso do plano, tudo vai bem. As trajetórias se tornam periódicas com o tempo, ou então se aproximam de uma posição de equilíbrio. Mas Poincaré não tardou a descobrir que seu teorema só é válido para campos de dimensão 2, isto é, para os sistemas muito pequenos. Na dimensão 3, veremos que a situação pode ser muito, muito mais rica e bonita. Terminados os ciclos limites fáceis, sejam bem-vindos ao mundo do caos.